Estamos aprendendo com a palavra de Deus como nos comportar dentro da igreja. Amém, Jesus? Aleluia. A preparação para o culto. Nós já lemos esse versículo 2 vezes, vamos ler de novo hoje, porque é o versículo chave, né? É do nosso estudo no nome de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 12 e também o versículo de número 13. Diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém, Jesus? Então, veja que, como eu já tenho dito, né, dentro desse estudo, houve uma mudança naquilo que se estabelecia como culto. E toda vez que alguém ou alguma denominação, enfim, ele quiser mudar alguma coisa que está escrito, Deus vai protestar contra isso. Amém? Deus vai protestar contra isso. Por que Deus protesta? Porque Ele não aceita que mude aquilo que já está estabelecido e que foi estabelecido por Deus. Amém, Jesus? Nós paramos em qual mesmo? 14? Vamos lá. A única exceção, vamos lá. A única exceção, isso aqui nós lemos a semana passada, né? Mas vamos continuar lendo. A única exceção que vemos na Bíblia quanto ao levar um animal preparado era o seguinte: quando alguém que fosse subir a Jerusalém, sacrificar ao Senhor e morasse muito longe, para não fazer toda a viagem com o animal, poderia vendê-lo e subir com o dinheiro. Deuteronômio 14, 24 e 26. Então preste bem atenção, o que Deus estabeleceu no culto? Que para Deus tinha que ser o melhor, não poderia ser qualquer coisa. Então quando alguém fosse oferecer ali um animal no templo para sacrifício, como oferta a Deus, esse animal não poderia ter manchas, esse animal não poderia estar doente, esse animal não poderia ter nenhum defeito de nascença, né? Mas com o passar do tempo, o que o povo de Israel começou a fazer? Eles começaram a olhar para isso e começaram a dar o que para Deus? O melhor? Não, o pior. O pior, porque eles viram, porque os animais tinham um grande comércio, os animais valiam um bom dinheiro. E aí eles começaram a entregar no templo aquilo que não tinha valor, aquilo que eles não conseguiam vender, porque estavam doentes, estavam machucados, tinha nascido com alguma deficiência, e eles começaram a oferecer aquilo. Só que o Senhor vai protestar contra isso, né? Quer ver? Olha só. Presta bem atenção nisso daqui, só para vocês pegarem essa linha de raciocínio. Deveria haver todo um cuidado na escolha e preparo do animal, antes de levá-lo para ser sacrificado. Quando o Israel começava a fazer de qualquer jeito, Deus protestava. Então entenda, assim como era no passado, assim é hoje.
Se eu chegar aqui de qualquer jeito ou de qualquer forma para apresentar um culto ao Senhor, Deus vai protestar contra a minha vida. Se eu oferecer qualquer coisa para o Senhor, e Deus sabendo que eu tenho condições de oferecer coisas melhores, Deus vai protestar contra a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, Deus, ele protege. Por quê? Porque o culto é para Deus. O culto não é para o homem. Então, as pessoas que entram na igreja somente com a intenção de ser abençoado, somente com a intenção de Deus responder uma oração, somente a intenção de alcançar alguma coisa, essa pessoa ela entra e sai e não oferece nada para Deus. Ou quando tem que oferecer, oferece qualquer coisa. Por quê? Porque a intenção dela não é dar, a intenção dela é receber. É isso que as pessoas estão cada dia mais distantes de Deus. Porque elas olham para Deus e acham que Deus é alguém que somente está ali naquele lugar, somente é Deus, aleluia, sobretudo para resolver os seus problemas. E nunca passou pela cabeça dessas pessoas que Ele é Deus para ser adorado, que Ele é Deus para ser reverenciado, que Ele é Deus para que você dê o melhor para Ele. Infelizmente, não passa isso na cabeça dessas pessoas. Então, olha só, para que possamos entender. O animal oferecido, em termos prático e racional, era perdido. Deus não usava para nada. E quem oferecia ficava sem. Tá vendo? Quando uma pessoa chega de qualquer jeito na igreja, e ela chega só no intuito de pedir e querer receber, ela vai dar qualquer coisa para o Senhor, o que vai acontecer? Duas coisas acontecem. Deus não recebe, para Deus não serve de nada o que ela deu, e a pessoa que deu ainda perdeu. Perdeu o tempo e perdeu o que deu. Por quê? Porque Deus não vai receber. Então, olha os dias que nós estamos vivendo hoje. Veja, esses dias, hoje mesmo eu estava vendo uma polêmica de uma igreja que colocou área VIP na igreja. VIP. Aí vocês imaginam a polêmica que está dando essa situação. Um monte de gente comentando isso, um monte de gente falando sobre isso. Mas o mesmo pastor que colocou um espaço VIP lá na igreja dele, é o mesmo pastor que levou o filho dele para ver o show de... Como é que é o nome? Bieber, né? Dennis Bieber, sei lá, é um demoniado usador de droga. Esse mesmo pastor levou o filho dele para ver o show dos rapazes. Aí eu falo para você, irmãos, no nome do Senhor Jesus, não mude, porque as pessoas estão mudando. Permaneça com Cristo. Porque hoje estão querendo mudar tudo para agradar as pessoas, para que as pessoas permaneçam na igreja sem libertação, sem cura, sem transformação de vida, só agradando o ego, só fazendo o que quer, só fazendo o que gosta. Essa é a grande realidade. Continuando aqui, para que os irmãos entendam. A entrega do animal em si não tinha valor algum, mas o que ela significava para a pessoa. O dinheiro que você traz, a oferta que você traz, a vida sua, da forma que você traz, às vezes para alguém não tem valor, às vezes até para você, às vezes para Deus. Mas e a intenção? E a dedicação? E o preparo, e o amor que você está trazendo àquela oferta, que você está trazendo, aleluia, aquele sacrifício para Deus. Então é isso que conta. A intenção do Corá. Pode chegar uma pessoa aqui e entregar tudo que tem no altar. Mas qual é a intenção do coração dela? Se não for boa, Deus não vai receber e ela perdeu. Às vezes você pode trazer pouco, mas a intenção do seu coração é boa. Deus vai receber e você vai ganhar. Amém, Jesus? Então tudo depende da intenção do nosso coração. A entrega do animal em si não tinha valor algum, mas o que ele
significava para a pessoa. Não estamos hoje habituados com a criação de ovelhas, mas o dono se apegavam aos animais. Jesus disse: as ovelhas conhecem a voz dos pastores e os seguem, e que este, por sua vez, os chamam pelo seu nome, né? Jesus deu um exemplo. Então, entenda o que eu quero dizer aqui. Preste bem atenção. Aleluia. Aquela pessoa que amava Deus, aquela pessoa que tinha o Senhor no centro da sua vida, ele ia criar um animal com muito carinho. Ele ia dar a melhor comida, ele estaria diante dela todos os dias, ele estaria dando a ela a melhor condição de vida possível. Por quê? Porque ele estava preparando aquilo para entregar para o Senhor. Olha só para você ver. Então, entenda que quando uma pessoa se dedicava muito em criar um animal para entregar no sacrifício ao Senhor, ele colocava a dedicação de uma vida inteira. E muitas das vezes não é isso que nós vemos nos dias de hoje, as pessoas chegando na igreja. Você não vê dedicação. Você muitas das vezes não encontra até mesmo no rosto de algumas pessoas a alegria de estar na casa do Senhor. Vem de qualquer jeito, de qualquer forma, não oferece sua vida, não vê a hora de acabar o culto para ir embora. Quer dizer, são pessoas que vêm no intuito de receber alguma coisa, não recebe. Se dá alguma coisa na igreja, vai perder porque Deus não vai receber. E é por isso que há muitas pessoas em situações difíceis, aleluia, né? Que nós estamos vendo. Amém? Vamos lá. Com esta orientação, o Senhor queria facilitar o trânsito do adorador apenas. Facilitar a viagem e nada mais. Ele deveria criar sua ovelha, reconhecendo que o melhor do rebanho não seria dele e sim do Senhor. Então, quando chegava o dia de subir ao templo, ele se desfazia dela do mesmo jeito. Quem está entendendo, diga amém. Ele deveria criar sua ovelha, reconhecendo que a melhor do rebanho não seria dele, e sim, o melhor não é meu, é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O melhor não é meu, é de Deus. Enquanto não reconhecemos isso, Deus não muda a nossa vida. Enquanto não reconhecemos isso, Deus não vai fazer milagre na tua vida. Porque Deus não faz milagre na vida de pessoas ingratas. Deus não faz milagre na vida de pessoas que não reconhecem o seu poderio, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Então o meu melhor tem que ser para Deus. Amém? Então eu preciso aprender a dar o melhor para o Senhor. Muitas das vezes as pessoas chegam para, trazer uma oferta na casa de Deus. Quem já fez isso aqui? Abriu a carteira, tinha uma nota de 100, uma nota de 50 e uma nota de 2. Qual que você pegou? Qual foi lá sem vergonha? A de R$2. Entregou. Quem está entendendo, diga amém. Mas aqui está dizendo que o melhor do rebanho era para Deus. E eu estou entregando qualquer coisa para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. No dia que você tenha propósito com os outros 150, é ou não é? Você vai sair daqui da igreja, vai pagar alguém ali. Deus sabe disso, maravilha. Ele não vai pegar, ele nem vai requerer isso de você. Mas se aquilo está sobrando e você escolheu, você não deu o melhor para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender isso. E quando Jesus não for o primeiro na nossa vida, nós nunca vamos receber de Deus o que verdadeiramente precisamos receber. Essa é a grande realidade. Vamos lá. Mas os judeus distorceram este princípio em nome da facilidade
Como é bom, né? Como é bom ter uma igreja inclusiva, uma igreja que facilita as coisas, né? Um pastor, né? Que entende a minha situação, que sabe que eu não sou muito, né? De ter comunhão, que sabe que eu gosto de vir na igreja só no domingo. Como é bom ter um pastor, né? Que compreende, que me conhece, que me entende. Cuidado. Pastor que aceita tudo que a ovelha está fazendo dentro da igreja é sinal que ele nem está preocupado com a vida dela. Para ele tanto faz como tanto fez. É assim em muitas igrejas, estão lotadas. Mas o pastor não quer nem saber se ele está comendo, bebendo, se ele está pecando ou não, se ele está tomando santa ceia dignamente ou não, quer nem saber, quer nem se envolver com o rebanho. É um pastor que não quer cuidar das ovelhas. Essa é a grande realidade. Aí olha só. Em nome da facilidade. Instituíram um sistema onde ninguém mais precisava gastar o tempo na preparação do sacrifício. Bastava comprá-lo de última hora. Por isso, Jesus os chamou de ladrões. Como é bom, né? Como é bom chegar na casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, simplesmente a pessoa sai com aquela consciência limpa, né? Eu fui na igreja hoje, olha, que maravilha. Mas nem sabe que Deus não aceitou nada do que ela deu. Entra vazio, sai vazio. Essa é a grande realidade. Então, mudaram a lei de Deus, mudaram os princípios de Deus, mudaram a maneira que Deus falou. Para quê? Por causa da facilidade. Amém, Jesus? Olha que facilidade que nós temos hoje aí, que está sendo pregado aí fora. Aleluia. Hipergraça. Meu irmão, que maravilha. Pastor, eu pequei. Fica tranquilo, irmão. Seu pecado já foi justificado. O rapaz sai alegrinho, vai lá, peca amanhã de novo. Pastor, não aguentei, eu pequei aquele dia, mas eu caí de novo, pequei de novo. Fique em paz, irmão, seu pecado foi justificado. É a hipergraça. Olha que facilidade de servir a Cristo dessa forma. Cadê a renúncia? Cadê o temor? Cadê a luta contra a carne e o espírito? Não tem mais, irmão. Diabo? Diabo é história contada. Ele não existe. Tudo é bom, tudo é paz e amor. Quem quer cair nessa conversa, cai, né, irmãos? A palavra de Deus está aí. E a Bíblia fala a verdade. Ela não mente. Amém, Jesus? Vamos lá. Aleluia. Basta comprá-lo de última hora. Pois isto Jesus chamou de ladrões. A única coisa que eles estavam roubando era a preparação ao culto. Rouba-se quando eu concordo que você fique de qualquer jeito na igreja, quando eu concordo que você faça o que você quiser dentro da igreja, eu estou roubando a preparação do culto. Eu não estou oferecendo ao Senhor o melhor. Amém, Jesus? Entenda isso, por favor. O momento do sacrifício não era o culto em si, somente o clímax de algo que já havia sido iniciado no coração do ofertante muito tempo. Entenda, tudo que nós fazemos aqui em 2 horas não é nada mais, nada menos que a preparação que você já começou lá na sua casa. Quando você dobrou o joelho lá na sua casa, disse: eu vou para a igreja hoje, Pai, eu quero te adorar, fala comigo, levo meus irmãos lá, aleluia, abençoa a igreja, abençoa o pastor. É só, aleluia, a continuação. Agora, o camarada sai de qualquer jeito, brigado com a esposa, não é? Vem de qualquer jeito para a igreja, senta na cadeira, bicudo, quer nem saber de ninguém. Que tipo de preparação ele teve? Nenhuma. Ele vai receber alguma coisa? Nada.
E se der, vai perder. Vai perder se der. Porque Deus não recebe. Amém? Talvez devemos nos perguntar por que Jesus ficaria tão incomodado com um estilo de culto que estava presente a mudar, Por que Jesus estaria tão irritado com isso? Por quê? Porque se tornou algo facilitado, algo que tirou o trabalho, algo que tirou, aleluia, a aplicação de cada indivíduo em poder oferecer o melhor para o Senhor. Amém, Jesus? A intenção, o preparo, isso é fundamental para a nossa vida. E olha o que vai dizer mais. Aleluia. Em poucos dias Jesus seria crucificado. A nova aliança estabelecia o culto a Deus não mais se expressaria por meio de sacrifício de animais, mas a verdade é que o Senhor Jesus não estava preocupado com a manifestação externa do culto, mas com aquilo que refletia um coração indiferente. Amém? Então o que eu preciso entender? Eu preciso entregar o meu melhor para o Senhor. Eu preciso entender que a preparação, que os meus sentimentos, que a razão por eu estar aqui é devidamente por amor a Ele. E mais nada disso. E nada além disso. Amém, Jesus? E olha só. E mesmo mudando o estilo da adoração, ele sabia que nós continuaríamos errando e tropeçando, mas nas mesmas coisas. Então, não perdeu sua chance de corrigir um pecado de sua época. E também de nos deixar um ensino importante, o valor de que oferecemos ao Senhor o nosso culto está intimamente ligado à nossa preparação para o culto. Está vendo? Essa é a grande realidade. Então, entenda. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na epístola de João diz que Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Então, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje e será eternamente. Então a palavra não muda. O que Deus estabeleceu não muda. Então entenda, por que hoje as igrejas pintam paredes de preto, põem luzes, colocam baladas para jovens? Por que as igrejas hoje são inclusivas? Aceitam as pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma, e não precisa ter transformação de vida. O importante é ela estar dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão de qualquer jeito banalizando o culto ao Senhor, colocando o área VIP, escolhendo público. Por quê? Porque estão oferecendo qualquer coisa para o Senhor. O mais importante é a nossa organização. O mais importante é o pensamento dos líderes da igreja. O mais importante é que a nossa igreja seja conhecida. O mais importante é que a nossa igreja, aleluia, esteja cheia. Mas do que adianta uma igreja cheia se Deus não está dentro dela? Do que adianta? Amém, Jesus?
mais ou menos 1000. Acho que não é 1914, não. 2007, não. É, por aí, nos anos 2000, 1919, por aí. Eu ouvi um testemunho na boca de uma senhora, que foi o primeiro ministério que eu entrei. Primeiro ministério. E essa senhora, quando eu cheguei, ela já estava na igreja há muito tempo. E um dia, ela me contou isso. Um dia ela falou: jovem, vem cá, deixa eu contar uma coisa para você. Um dia eu fiquei doente dentro da igreja. Eu tive um câncer na perna. Parecia um tumor maligno na minha perna. E eu sempre fui uma mulher que intercedia. Essa mulher já tinha uns 60, 70 anos. Eu sempre fui intercessora pela igreja e pelo pastor. E quando saiu essa enfermidade na minha perna, eu falei para o Senhor que eu não deixaria de ir louvar Ele. Que eu não deixaria de prestar meu culto a Ele por causa dessa doença. E a mulher continuou indo à igreja. Só que a situação foi se agravando, o tumor foi crescendo, começou a ter que ir com a perna enfaixada, né? Muitas das vezes aquele curativo que ela fazia, você olhava de longe, se você via que estava sangrando, né? E ela sentava nas primeiras cadeiras da igreja. Teve um dia que a cúpula, os que davam dízimo mais alto, que assentavam nas primeiras cadeiras, chegou no pastor e falou assim: olha, não é bom que essa mulher venha mais na igreja. O senhor precisa resolver isso. Ela falou assim: nossa, mas a irmã sempre veio à igreja, ela nunca falta, ela está com enfermidade, está vindo. Mas está com mau cheiro a perna dela. Isso tem incomodado a gente. Então o senhor precisa conversar com ela para que ela não venha mais no culto. Ou se ela vier, ela senta em outro lugar, na última cadeira, porque aqui dentro nós não queremos ela mais. Assim não. O pastor chegou na irmã, porque os irmãos davam, eram os senhores da igreja. Os senhores da igreja não eram o Senhor Jesus, eram os senhores que davam dízimo. Chegou na irmã e disse para a irmã: olha, irmã, vieram reclamar para mim, né, que a perna da irmã está com mau cheiro, a irmã já está doente, eu sei que é câncer, sei que a irmã está em busca do milagre, né? Faz o seguinte, irmã, fica em casa. Eu vou visitar a irmã, eu levo ceia para a irmã, mas não vem mais no culto não. Isso está incomodando as pessoas, daqui a pouco vai sair gente da igreja, né? A gente não quer isso. A irmã falou: tudo bem, pastor, pode ficar tranquilo que eu não venho mais. Ela não veio mais dentro da igreja, porque essa irmã começou a assistir culto na porta da igreja. Não faltou. Teve um dia, irmão, que estava caindo o céu, chuva muito forte. Essa irmã veio, abriu o guarda-chuva e ficou na porta da igreja, assistindo o culto. O pastor, lá de cima do púlpito, enxergava ela. E ele não se comoveu em nenhum momento. E a irmã lá, alguns obreiros foram: nossa, irmã, entra para dentro, está chovendo muito. Não posso, porque o pastor pediu para que eu não entrasse mais na igreja por causa da minha enfermidade. Então eu vou respeitar o que o pastor disse, mas eu vou assistir o culto sim. Eu não vou perder culto não. Eu quero assistir o culto daqui. E ela lá. Quando de repente chegou um rapaz bem vestido, né? Bem vestido. Ela disse que esse rapaz tinha uma roupa branca e ela achou que era um doutor, que era um médico, tinha acabado de ser de expediente, né? Que tinha acabado de chegar para assistir o culto. Esse rapaz chegou para entrar na igreja, parou, olhou para ela assim e falou assim: mas o que a senhora está fazendo aqui? Vamos entrar. Aí ela pegou e falou assim: não, é que o pastor aí, ele falou para mim não entrar mais dentro da igreja, que eu estou enferma,
E minha enfermidade tem incomodado algumas pessoas dentro da igreja aí. Aí pediram para mim não vir mais, mas eu não quero perder culto, eu também não quero respeitar o pastor. Então eu tô aqui fora. Acho que aquela pessoa abraçou ela. E lá dentro da igreja, sabe? Pessoas pulando, falando em línguas, sabe? Saindo do lugar para entregar a profecia para o outro. Coisa tremenda. Manifestar tremendo de Deus. Aquela pessoa abraçou ela e falou para ela assim: olha, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Quando a senhora saiu dali, da igreja, eu saí junto com a senhora. Ela pegou e falou assim: o senhor saiu junto comigo? Como assim eu nunca vi o senhor? Por isso mesmo. Quando a senhora saiu da igreja, eu saí junto com a senhora, porque eu sou o Espírito de Deus. Mas a igreja estava no maior fogo lá dentro, irmãos. Gente pulando, falando em línguas, entregando profecia. Quem que estava lá dentro? Quem que estava lá? Amém, Jesus? Então é o seguinte, nós não podemos mudar nada daquilo que Deus já estabeleceu. Então, o que o Senhor Jesus, o que nós estamos estudando aqui hoje, o que Deus está nos mostrando? Que Ele quer o melhor culto. Que Ele quer algo poderoso, verdadeiro, sincero, da sua parte e do seu coração. Amém, Jesus? Vamos ver aqui. Outros estão ligados, é isso mesmo? Outros estão ligados no esporte, mas não querem discutir a programação. O fato é que muitos passam a tarde toda na frente da TV e depois, quando chega na hora de ir para o culto, e às vezes depois dela, sai correndo para a igreja, sem sequer ter cultivado um tempo diante do Senhor. Estão com seus espíritos totalmente desligados e insensível para a presença de Deus. E depois se perguntam, por que não experimentam nada diferente? Porque você não está preparado. Por que a igreja não experimenta nada diferente? Porque a igreja não está preparada. Amém? A hora que tiver preparação, Deus vai experimentar. Por que paralíticos não estão andando mais na igreja? Porque não estão preparados para isso. A igreja não está preparada para isso. Porque os cegos não estão voltando a enxergar dentro da igreja? Porque a igreja não está preparada para isso. Existe toda uma preparação. Amém, Jesus? Então, olha que exemplo legal. Olha que exemplo profundo. Né? Você vai vir para a igreja pensando no quê? Em Deus? Não, no que você estava vendo na televisão. No que você estava vendo na internet. No que você estava pesquisando lá no computador. Precisa haver uma preparação. Nós estamos vivendo dias corridos, difíceis, trabalhosos. Deus sabe disso. Ele mesmo determinou que isso acontecesse. Mas dobre o seu joelho, irmão. Agradece ao Senhor. Venha para a igreja preparado para Deus falar com você. Amém? Vamos mais um só? Vamos lá? A gente continua semana que vem. Deixe-me dizer-lhe que a apresentação, deixe-me dizer-lhe que a presença de Deus não é como uma torneira que você abre e fecha a hora que quiser. Olha que exemplo.
A presença de Deus não é uma torneira que você abre e fecha a hora que você quer. Hoje eu quero a presença de Deus na minha vida. No outro dia você não está nem aí para a presença de Deus. No outro dia você tá ligado na série. No outro dia você está buscando só as coisas que você quer. Não. Aí fala assim, não, hoje eu quero Deus. Deus não é seu empregado. Deus não tem que te obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. A presença do Senhor não é como um interruptor que você liga e desliga a hora que bem entender, com resultados instantâneos. Não. Para provar a presença do Senhor, sua carne tem que morrer primeiro. Seu espírito precisa estar desperto, sensível. E sabe o que eu acho mais engraçado? Vamos ver. A quantia que eu ouço de muitos irmãos, de minha própria igreja, olha só, e de outras, que quando o período de louvor e adoração está ficando bom, nós, os líderes, costumamos encerrá-lo. Mas a verdade é que para alguém que se prepara antes do culto e que tira um tempo para orar, meditar na palavra, se conectar no propósito do culto, buscar a presença e intimidade do Senhor e adorar, e a adoração está boa a partir da primeira frase cantada. A primeira oração já é poderosa. Amém, Jesus? Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que tem muitas pessoas igual fogão de lenha. Demora para pegar fogo. Por que demora? Demora porque não tem preparação. Essa é a grande realidade. Para muitas pessoas, a hora que a gente vai assim, graças a Deus, nós louvamos a Deus. O pastor já acabou o louvor, agora que eu estava engrenando, pronto. É um balde de água fria. Não, meu irmão. Quando você está preparado para ter um encontro com seu Deus, quando você orou por isso, quando você se dedicou por isso, quando aquele domingo, aquela quinta-feira, aquela terça-feira, você se preparou para vir encontrar com o Senhor, aleluia, quando começamos a orar, o seu coração já começa a pegar fogo, aleluia, o Espírito Santo já começa, aleluia, a falar com você, você já começa a sentir, aleluia, a atmosfera dentro da igreja, aleluia, uma coisa espiritual, porque você se preparou, você não veio de qualquer jeito. Amém, Jesus? Só para terminar aqui, vamos lá. Precisamos entender que o culto não fica melhor com o seu andamento. Nós é que nos despertamos para a presença do Senhor, que estava lá o tempo todo nos esperando. Amém? Sabe o que é o cúmulo do absurdo? É que eu já conversei com pessoas que eram assim, olha, eu pedi para Deus falar comigo no culto. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, não, eu saí de lá e não ouvi a voz de Deus. Eu falei, irmão do céu. Eu falei, que é isso, meu Deus do céu? Que é isso? Deus não vai falar com qualquer um. Me desculpe, irmãos. Deus não vai falar com qualquer pessoa. Deus não vai falar com qualquer um. Porque se Deus estiver fazendo isso, Ele é injusto. E não há injustiça em Deus. Deus só fala com quem se prepara. Deus só fala com quem se dedica. Deus só vai falar, aleluia, com quem, aleluia, colocou o propósito no coração. Caso contrário, tira o seu cavalinho da chuva. Desista. Do seu jeito, Deus não aceita. Deus quer do jeito dele, pronto, acabou. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? Então, paramos no 20. A semana que vem,
nós estaremos continuando esse estudo poderoso, irmãos. Poderoso e que confronta-nos. Porque é isso, a palavra de Deus, ela tem que confrontar. Esse negócio de evangelho light que está sendo pregado aí, né? Esse negócio de evangelho light não tem confrontado o povo hoje. E a palavra de Deus, ela tem que confrontar o meu e o seu coração. A palavra de Deus, né? Me desculpa o termo, mas é verdade. A palavra de Deus tem que vir e meter um tapa na nossa cara. Essa é a grande realidade. Esse negócio de evangelho, passar a mão na cabeça, sabe? De pregar só o que a pessoa quer ouvir, sabe? Massagear o ego das pessoas, isso não existe, irmão. Isso não existe. E é mais do que hora de nós voltarmos para isso, irmãos. Nós temos exemplos muito errados dentro do nosso país. Igrejas que massageiam o ego, que só prega vitória, só dinheiro, só prosperidade. Luta, não quer nem saber de luta. Luta não entra dentro daquela igreja. Não é isso. Ontem à noite, eu estava assistindo um culto na maior igreja do planeta. A igreja na Coreia do Sul. Os irmãos terem uma noção, a igreja na Coreia do Sul é um tamanho da basílica. Às vezes você fala assim, poxa, a igreja católica tem a maior igreja do mundo aí, a basílica, Roma. Vocês não viram a igreja na Coreia do Sul. Sabe quantas pessoas cabem sentadas? Quase 1 milhão de pessoas. E eu estava assistindo um culto lá. Pergunta para mim se lá tem parede preta. Se lá tem jogo de luz. Se lá, aleluia, eles tocam qualquer louvores. Que coisa mais linda, irmão. E o pastor fundador, ele já morreu. Mas ele deixou um legado. Mas um legado ali na Coreia do Sul. Que essa igreja, pessoas do mundo inteiro vão lá para assistir culto lá. Na Coreia do Sul. É um dos países mais avivados do mundo. Sabe por quê? Vai ver o culto deles. Eu estava prestando atenção no sistema de culto deles. Irmãos, não tem nada que chame a atenção de alguém. Nada. Simples. Os louvores. Aí tem lá a orquestra toca. Daqui a pouco vai uma irmã que teve a oportunidade de louva. Tudo na maior tranquilidade. Daqui a pouco o pastor pega a oportunidade, começa a pregar a palavra. E ele prega, daqui a pouco volta o louvor. Sabe assim, coisa simples. Ninguém inventa nada. Ninguém fica pulando, ninguém fica... Mão simples. Simples como Jesus foi simples. Simples como o evangelho é simples. Por quê? Porque não é o homem, não somos nós que fazemos milagre, é Deus. E não precisa nada disso. Eu estava agora voltando a conversar, estava conversando com a minha esposa, estava explicando isso para ela. Fui pegar no trabalho. E ela falou assim, então, mas como é que faz, né? Porque o povo hoje gosta de modernidade, então, às vezes as igrejas ela faz isso para chamar a atenção da pessoa. Eu falei, isso não é evangelho. A partir do momento que você usa algum artifício para chamar a atenção de alguém, você não está deixando Jesus chamar aquela pessoa. A pessoa não tem que vir aqui na nossa igreja porque aqui tem um jogo de luz, porque aqui tem uma parede preta, porque aqui, aleluia, o pastor é gente boa pra caramba, fala em gíria. Não. As pessoas têm que vir na igreja por causa de Jesus. As pessoas têm que vir à igreja e saber que aqui é um lugar onde ela pode se arrepender do seu pecado. Ela tem que vir aqui, aleluia, e saber que aqui é o lugar dela consertar a sua vida. Ela tem que entender que o dia que ela passar por essa porta, ela não pode mais permanecer como ela está. Amém, Jesus? Então é isso que tem que acontecer. E é isso que nós temos que lutar por isso. Amém? Então a semana que vem nós voltamos, aleluia, ainda dentro desse estudo, que tem muita coisa ainda legal para a gente ver aí, no nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém.
Amém, Jesus? Vamos orar ao Senhor.